Oi gente, eu sou Samara Pimenta e hoje é dia de A Dança da Morte. Hoje é dia de falar um pouquinho sobre o livro A Dança da Morte e esse é o segundo vídeo de diário de leitura. Já ressalto que esse vídeo vai ter muitos spoilers até a página 438, então se você ainda não chegou nessa parte, vai ver o primeiro vídeo de diário de leitura ou acaba de fazer a leitura para poder ver esse vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like que ajuda muito o canal e se é novo aqui no canal, bora se inscrever e ative as notificações para sempre receber os novos vídeos. Lembrando que eu vou falar apenas sobre as partes que me chamaram a atenção, então se tiver alguma coisa que eu deixei de falar e vocês acham importante, deixa aqui nos comentários pra gente conversar aqui embaixo também sobre essa leitura. Primeiro eu vou falar sobre os capítulos, né, um breve resumo sobre cada capítulo e depois eu vou falar o que eu achei da leitura até agora. Começando no capítulo 24, o Lloyd, ele está indo para a prisão e o guarda que está conduzindo ele para sua cela está doente e gripado, né, porque ele tá lá espirrando, e o advogado do Lloyd explica que a sua situação está bem complicada e que ele com certeza vai ser condenado à morte e daqui uma semana provavelmente ele já vai estar morto. No capítulo 25, o Nick tá vendo que a situação da cidade está cada vez pior e ele fala pra Jane sobre a situação dos prisioneiros, que muitos deles estão doentes. E além dos prisioneiros, a Jane também está pior a cada dia, então o Nick tá meio que sem saber o que fazer. E ao chegar na cadeia, ele descobre que o Vince morreu e isso deixou os detentos ainda mais nervosos, porque eles estão com medo de contrair essa doença também. O Nick resolve tirar um cochilinho e ele acaba sonhando, e nesse sonho ele tem a sensação de que tem uma coisa muito boa, muito segura próxima dele, mas que também tem uma coisa muito ruim, um terror que deixa ele com calafrios, que também está próximo a ele. E ele tem ciência que essa coisa ruim o observa do milharal. Ao acordar, o Nick vê o Mike chorando e o Mike pede pelo amor de Deus para ele sair da cadeia porque ele contraiu a doença e ele tá com medo de morrer naquele lugar. O Nick resolve dar uma volta na cidade e aí ele resolve ir justamente aonde estão os soldados que ficam comandando lá enquanto a cidade está em quarentena. Só que quando ele chega lá, ele encontra 4 soldados mortos. Depois dessa visão, ele volta para a cadeia, solta o Mike e percebe que ele fez a coisa certa. E no noticiário, ele descobre que o governo está fazendo uma vacina contra essa gripe e que em breve a população vai ter acesso a ela. E no fim desse capítulo, a Jane infelizmente não sobreviveu e acabou morrendo. No capítulo 26, nós temos um grupo de estudantes que estão revoltados, estão fazendo manifestações, colocam vários cartazes dizendo que o governo está mentindo para todo mundo e que não existe vacina nenhuma. Uma emissora vai expor tudo, vai falar para a população tudo o que está acontecendo, as verdades, e 2 horas depois que eles expõem tudo isso, eles são executados. O caos já está instaurado, lojas estão sendo roubadas, destruídas, a população está revoltada, soldados estão atirando em várias pessoas que tentam sair da parte que está em quarentena. O presidente resolve fazer um discurso falando que tudo que está sendo noticiado é mentira, que o exército não estava estudando, não estava fabricando vírus nenhum, que essa gripe não se passa de uma gripe normal, para as pessoas beberem muita água, que as pessoas vão melhorar. E durante esse discurso, o presidente está espirrando e tossindo bastante, então a gente já sabe que o presidente também vai morrer daqui uns dias. No capítulo 27, o Larry está no Central Park e ele acaba conhecendo nesse parque a Rita e ela também parece que não está doente como ele, e aí eles resolvem se juntar e ir para alguma lanchonete fazer um lanche, mas é claro que eles mesmos vão fazer o lanche porque o dono da lanchonete provavelmente também está morto. No capítulo 28, nós vamos ter a Franny, que tá lá na casa dela, comendo uma tortinha e pensando em todos os problemas que ela precisa resolver, já que os pais dela estão mortos. E o interessante é que antes do pai dela falecer, eles tinham ido numa reunião da prefeitura lá na cidade, e aí nessa reunião, as pessoas tinham votado em fechar a cidade. Se você quisesse ir embora, você poderia, mas você também não poderia entrar de novo, e as pessoas de fora também não poderiam entrar na cidade. E aí voluntários iam estar na entrada da
da cidade e se alguém se aproximasse era pra atirar para matar. E é claro que foi passando os dias, pessoas foram morrendo e acaba sobrando a Franny e o Howard, de 16 anos, que ela sabe até então que são os únicos sobreviventes da cidade. E o Howard chama ela pra sair da cidade. A princípio ela fica meio assim, ela fala que vai pensar, o Howard aceita e vai embora. A Franny, ela fica cansada e aí ela vai tirar um cochilinho, né? E no que ela vai tirar esse cochilo, ela acaba tendo um sonho um tanto bizarro. Ela sonha que está vendo o pai dela na cama, morto lá, embrulhado numa toalha. Só que conforme ela vai sonhando, ela percebe que na verdade não é o pai dela que está debaixo daquela toalha e o que está ali está bem vivo. E aí quando ela descobre, aquilo está rindo da cara dela e ela não consegue enxergar o rosto. E aí a gente já vê, né, gente, que mais uma personagem está sonhando com o homem escuro, o homem sem rosto, que eu acredito que seja sim o Randall Flagg. Eu acho que não tem como não ser ele. No capítulo 29, o Stu tá lá na cela dele, tranquilex, mas achando que ele vai morrer. Ele tá só esperando o Elder entrar pra matar ele, porque ele já sabe demais. E como eles não estão descobrindo por que ele não contraiu a doença, ele acha que eles vão queimar ele. Queimar de arquivo, né? Como se diz. E aí, quando finalmente o Elder entra no quarto dele, ele percebe que o Elder está doente e o Elder tá com um revólver apontado pra ele e tá com aquela roupa de astronauta que a gente já conhece. E claro, né, o Stu vai lutar a favor da vida dele, né? Ele vai brigar com o Elder, vai tomar a arma do Elder, vai dar um vucu-vucu, uma confusão danada e o Elder vai acabar sendo morto e o Stu vai sair correndo. No que o Stu sai correndo, ele descobre que tem uma mesa aí que tá com todos os seus pertences ali e aí ele fica se perguntando, eu ia ser morto ou ia ser liberado? Não se sabe. Ele pega as coisas dele e foge, vai entrando em tudo quanto é lugar para tentar achar a saída daquele local. Ele acaba se deparando com uma porta e nessa porta estava um recado: fechado até segunda ordem, Randall Flagg. Aquilo o assusta demais, então ele sai correndo e ele fica até com medo de olhar para trás e se deparar com um homem sem rosto atrás dele. E por fim ele consegue achar uma saída e se sente até leve quando ele sai daquele local. No capítulo 30 eu não vi nada muito assim de interessante para comentar. Nesse capítulo nós vamos ter só algumas coisas que estão acontecendo em Arnett, como tá a cidade, como tá as pessoas. Aliás, na verdade, nem como tá as pessoas, porque as pessoas na cidade de Arnett estão todas mortas e eles falam que está cheio de rato andando pela cidade, ou seja, os ratos não pegam essa doença. No capítulo 31 nós vamos ter o Christopher que acha que vai morrer, mas ele não sabe o que tá acontecendo, se ele tá sonhando, se ele tá delirando, e ele vê o homem escuro sorrindo pra ele e ele sente muita dor. Um tal de Frey estava lá e queria conversar com ele porque queria que o Christopher entregasse os papéis que eram do Randall Flagg. E além desses papéis, ele também queria que o Christopher entregasse as chaves do carro do Randall. É meio interessante esse capítulo que eu fiquei um pouco confusa. Eu entendi que o Frey e o Randall eram a mesma pessoa e aí o Christopher dá lá as papeladas, dá as chaves, dá aquela confusão porque ele não entende muito bem o que está acontecendo. O Randall pega as chaves, vai até o carro e aí ele vê o Christopher vindo atrás dele. E aí é interessante que o Randall só pega e faz assim, ó, dá um estalinho e o Christopher morre, se vai. No capítulo 32 nós vamos ter o Lloyd de novo e ele está conversando com o advogado dele e o advogado dele está explicando toda a situação atual do que está acontecendo e fala que os juízes estão adoecendo. O juiz do caso dele está doente e os outros juízes também estão tudo doente, então vai ser complicado tirar o Lloyd de lá. E o Lloyd começa a ficar preocupado porque na outra cela o preso acaba falecendo e ninguém retira o corpo dele lá. E aí o Lloyd começa a pensar que vai dar merda, tá acontecendo alguma coisa, então ele começa a guardar comida pra ele não enfrentar uma fome. E ele vai percebendo que cada vez mais diminui a quantidade de guardas na prisão. No capítulo 33 nós vamos ter o Nick, que tem a sensação de que o homem escuro que habita os seus sonhos está se aproximando dele. E ele percebe que não está sozinho lá na cadeia e ele sente mãos em volta do seu pescoço o enforcando. E aí lá no vucu-vucu, lá na briga lá, ele percebe que se tratava do Ray, que é aquele cara que bateu nele junto com os amigos. O Ray tá lá enforcando ele e ele luta com todas as forças para se livrar. E aí no fim ele consegue se livrar, pega a arma, dá um tiro no Ray, mata o Ray
ele e consegue escapar, mas ele escapa bem machucado. No capítulo 34, nós vamos conhecer a história do Donald, que é o homem da lata de lixo, e nesse capítulo, basicamente, a gente vai conhecer mais ou menos a história dele, todos os traumas dele, as coisas que ele aprontou, porque ele não foi uma pessoa muito fácil. Vamos descobrir que ele incendiava várias coisas. Vamos também saber sobre a relação dele com a mãe dele e com o padastro dele. No capítulo 35, o Larry ainda está com a Rita e eles decidem que eles têm que sair da cidade, e o Larry começa a ficar um pouco preocupado porque a cidade está escura e isso pode significar que as pessoas morreram. Quando eles vão andar um pouco lá no Central Park, eles dão de cara com um homem que estava morto, só que ele não morreu por causa da doença, ele foi simplesmente esfaqueado. E isso começa a deixar os dois mais preocupados, porque a gente vê que não é só a doença que está matando as pessoas, mas que tem também outras coisas muito ruins acontecendo na cidade. E com isso eles planejam sair da cidade, ver para onde que eles vão, catam um pouquinho de mudinha de roupa, bem pouco mesmo, e pega armas, porque eles sabem que eles podem encontrar com pessoas aí um pouco meio esquisitas ao longo desse trajeto. E aí, conforme eles vão andando, a Rita, ela machuca muito o pé dela por causa de tanto andar. E aí o Larry descobre, eles têm uma discussão danada por causa desse pé dela que tá machucado e eles acabam se separando. O Larry vai seguir o trajeto dele, a Rita vai pro outro lado e pronto, acabou. E o Larry decide passar a noite no túnel porque estava escuro. Só que conforme ele entra nesse túnel, gente, começa a acontecer um monte de coisa bizarra. Ele vai vendo umas pessoas mortas, vai se assustando com alguns barulhos. E aí no fim ele reencontra a Rita e aí eles decidem que não vão se separar mais e vão continuar o caminho juntos. No capítulo 36, nós vamos acompanhar a Franny, que cuidou do Gus, e o Gus acabou falecendo, e aí ficou mesmo na cidade só de sobrevivente ela e o Howard. E aí, gente, ela começa a ficar um pouco preocupada, porque ela está grávida, já tem 3 meses que ela está grávida, e ela começa a se perguntar quem vai ajudá-la no parto. Ela resolve procurar o Howard e ela conversa com ele, então eles decidem sair da cidade e eles decidem ir para o centro de epidemia em Vermont. O Howard, ele acha que chegando lá, com certeza vai ter alguma cura, vai ter pessoas estudando sobre essa doença, então eles não vão ficar completamente sozinhos, então eles decidem juntar as coisas deles, se armarem também e irem para essa cidade. E o Howard, ele enfatiza que eles precisam de arma, mesmo a Franny não querendo, mas eu acho que faz todo sentido, porque ele até fala para ela que ela é uma mulher e é uma mulher bonita, mas eu acho que faz mais sentido nem por causa disso, mas porque já virou uma terra sem lei, né? Então é claro que eles vão se deparar com pessoas ruins e pessoas boas ao longo do caminho, então é óbvio que eles precisam estar armados. No capítulo 37, nós vamos ter o Stu com medo do homem lá escuro que perturba os seus sonhos. E ele andando lá e tal, ele se depara com um cachorro e com o dono desse cachorro. O dono desse cachorro é o Glenn, que é um professor de sociologia. E aí o Glenn vai falando sobre a sua vida, porque ele gostou de que todo mundo morreu, que agora ele pode se dedicar a ficar fazendo as suas pinturas. Mas ele tem uma conversa bem interessante com o Stu sobre tudo o que está acontecendo. Eles conversam sobre a doença, sobre as pessoas que são imunes, que não pegaram essa doença, sobre os animais que pegam a doença e os animais que não pegam, sobre as mulheres grávidas, se os nenéns já nascem mortos ou se eles vão nascer, respirou, morreu, ou se os nenéns também são imunes, se a mãe estiver grávida e ela for imune, o neném também vai ser imune. Então eles têm um assunto bem interessante a respeito dessa doença. E aí o que foi legal é que o Glenn conta pro Stu que ele sempre teve sonhos péssimos ao longo da vida dele e que recentemente ele tem tido um sonho bem contínuo de um homem que está sempre na ponta de um penhasco ou no telhado de um edifício bem alto, e esse homem não dá para ver o rosto dele, mas dá para ver que ele tem olhos vermelhos. E eu achei engraçado que o Stu tem os mesmos sonhos com esse cara sem rosto, com olhos vermelhos, e o Stu simplesmente não fala nada. Mas na minha cabeça o Stu também fez essa ligação de que ele também tem esses tipos de sonho, mas que a princípio ele não quis falar com o Glenn sobre isso. No capítulo 38 é um capítulo onde a gente vai conhecer vários personagens e esses personagens vão morrer, e eles vão morrer de formas improváveis, não por causa da doença. Então é interessante ver esse lado também, porque não quer dizer que todo mundo tá morrendo por causa da doença também.
No capítulo 39, nós vamos encontrar o Lloyd novamente. E ele está lá na cadeia passando uma fome. A comida que ele tinha poupado já acabou. Ele já comeu rato, já comeu barata, já fez de tudo, menos comer o prisioneiro do lado. E ele acha isso o fim da picada, ele ter que fazer isso. Só que a gente vê, mais ou menos no meio do capítulo, ele acaba cometendo esse ato de canibalismo. Só que quando ele começa a cometer lá, ele tá cometendo esse ato de canibalismo, ele escuta um barulho e uma pessoa aparece. E essa pessoa pergunta se tem alguém aí, ele a princípio fica meio com medo e depois chama a pessoa. E aí quem aparece lá, gente? Ninguém mais, ninguém menos do que Randall Flagg. E é interessante porque o Lloyd, a princípio, ele olha pro rosto dele e já abaixa em seguida e fala que se ele olhar pro rosto do Randall novamente, ele vai morrer, porque ele viu o rosto do próprio demônio. O Randall tem uma conversa com o Lloyd, e aí nessa conversa ele fala que vai libertar o Lloyd e o Lloyd vai ser o seu braço direito. Antes, a gente tinha a sensação que o Lloyd estava com medo do Randall, mas no final do capítulo a gente vê que ele já tá com um sentimento de admiração e de amor. No capítulo 40, nós temos o Nick novamente e ele está muito ferido e ele está até com medo de morrer. E aí nesse capítulo é interessante porque ele sonha com o homem escuro e ao mesmo tempo sonha com uma tal de mãe Abigail. Pelo menos eu acho que ele sonhou com essa mãe Abigail, porque eu vou ser sincera que eu não entendi muito bem. Mas ela aconselha ele fala que ele não quer ir com o homem escuro e a mãe Abigail fala para ele se sentir seguro, fazer o que ele quer, para ele ter força para resistir, e fica essa conversa um pouco estranha. E aí depois que ele acorda, ele resolve sair da cidade, então ele pega as coisas dele, pega armas e vai rumo a Nebraska. No capítulo 41, o Larry acorda depois de uma noite dormida, vai fazer as suas necessidades, dá uma voltinha, reflete sobre as coisas e quando ele retorna à barraca, ele encontra a Rita morta. Mas parece que a Rita não morreu por causa da doença, porque ela já vinha passando um pouco de mal, ela tinha vomitado algumas vezes e ele fala que ela morreu afogada no próprio vômito. Então acredito que a Rita já estava mal, mas eu não sei se seria da doença a morte. E no capítulo 42, nós vamos ter o Stu, já abandonou o Glenn, tá aí na sua trajetória, andando e tal, e ele avista duas motos vindo, uma garota e um garoto, e aí ele dá um tchauzinho assim, tipo assim, para aí, meu filho. Aí os dois pararam e a gente vê que é a Franny e o Howard. Eles acabam falando pro Stu qual que era o trajeto deles, o que eles estavam querendo fazer. Na verdade, a Franny que fala porque o Howard não foi com a cara do Stu hora nenhuma, distrata dele o tempo inteiro. E aí, quando a Franny conta, o Stu fala, olha, seguinte, eu estava lá, tá todo mundo morto, não tem solução, então vai ser uma perda de tempo vocês irem para esse centro de epidemias. E aí é claro que a Franny chora, ela fica super chateada com isso, porque ela não esperava isso. O Howard não acredita muito, e aí o Stu chega num canto aí, conversa com o Howard, descobre que o Howard ama a Franny. O Stu fala, olha, não quero nada com a Franny, eu quero sobreviver, ponto, acabou. E aí eles se unem e vão pra casa do Glenn, que o Glenn vai gostar de recebê-los e tal. Só que no final do capítulo, gente, a gente já descobre que o Stu começa a olhar pra Franny com outros olhos. E agora eu vou falar pra vocês a minha experiência de leitura dessa parte, o que eu tô achando. E, gente, eu preciso confessar pra vocês que não foi uma parte muito fácil. Alguns capítulos foram muito bons, muito interessantes, mas teve algumas partes um pouco lentas, ao meu ver. Não digo desnecessário, porque pra mim, se o autor colocou ali é porque ele acha que é necessário estar ali, mas umas partes bem maçantes, enroladas, que a gente fica assim, tá bom, chega na parte boa, sabe? Mas mesmo assim, sigo em frente com a Dança da Morte e eu estou gostando bastante dessa leitura. Acho que agora, pra esse final, né, porque agora a gente chegou no livro 2 da Dança da Morte, acho que já dá pra saber mais ou menos quem vai sobreviver nessa história, né? Acho que são esses personagens que estão em destaque, né? O Nick, a Franny, o Stu, o Howard. Não sei se o Howard sobrevive não, mas tô colocando ele aqui. Acho que o Larry sobrevive também bastante. E acredito eu que eles vão se encontrar. Não sei. Não sei se eles vão ser rivais, já que o Lloyd tá lá com o Randall. E eu acho que o Randall é o grande vilão dessa história. Ele é um mistério até agora pra mim, mas ele não é humano pra mim. O cara é descrito como um homem escuro, um homem sem rosto,
que no rosto dele tem umas sombras negras, mas que dá pra ver o seu olho vermelho. Ele flutua, num estalar o outro morre. Não dá pra entender ainda qual é a do Randall, mas eu acho que agora pra frente vai aparecer mais coisas e a gente vai entender um pouco. A Dança da Morte é dividida em 3 livros, né? A gente acabou de ler o primeiro livro. E eu acho que nesse segundo livro vai focar mais nesses personagens, a trajetória deles, se eles vão se encontrar ou não e o que vai acontecer com eles. Mas eu acho que ainda vai acontecer muita treta nessa história. Eu acho que esse primeiro livro foi só uma introduçãozinha do que vai vir pra frente. Agora, outra coisa que eu preciso falar com vocês, eu não sei se vocês entenderam, foi sobre a mãe Abigail. Gente, eu simplesmente viajei na batatinha. E olha que eu li várias vezes aquela parte e eu simplesmente não entendi se ela era uma pessoa que estava conversando com o Nick ou se ela estava no sonho do Nick, se ela é tipo o Randall seria a coisa ruim e ela seria a coisa boa, porque no sonho lá do Nick, ele sente uma presença boa e segura, mas ele também sente uma presença ruim, uma presença que dá calafrios, um terror. Então, eu não sei, eu fiquei com isso na cabeça. Mas, pelo amor de Deus, não dá spoiler, tá, gente? Me fala que vocês entenderam até essa parte que a gente leu. Agora, os meus personagens preferidos no momento continua sendo a Franny e agora o Stu ganhou um espaço aí nos preferidos. Eu tô gostando um pouco do Stu, acho que eu gosto do jeito dele, pé no chão, falar na cara, mas eu acho que vai ter romance, hein? Eu acho que o Stu vai acabar dando uns pega na Franny e eu vou gostar, porque, sei lá, eu acho que seria um casal interessante. Só não sei se vai dar certo, né? Porque se o Howard gosta dela, vai dar treta, né? Mas essas foram as minhas impressões. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa parte pra gente continuar conversando aqui embaixo. E lembrando, claro, né, mais uma vez, que é pra vocês comentarem até a página 438. Não comenta spoiler, hein, gente? Por favor. E antes de encerrar aqui, eu tenho um recadinho bem mínimo aqui, bem pequenininho pra falar pra vocês, que é o seguinte, gente, eu estou me esforçando muito pra produzir esse vídeo e colocar direitinho na data que tá no cronograma, porque eu separei pra gente ler mais ou menos umas 200 a 300 páginas em 15 dias e sair o vídeo. Só que o que tá acontecendo, gente? Eu estou lendo exatamente o tanto que tinha pra ler nos 15 dias. Eu não tô conseguindo ler muito rápido, até porque por um monte de coisa que eu tenho que fazer além dessa leitura. Então é o seguinte, a gente vai continuar com o cronograma. Vamos lá, acho que o próximo vídeo tá pro dia 16. Mas vamos supor que o vídeo não sair no dia 16. Podem ficar tranquilos que sai 2 ou 3 dias depois, porque eu tô conseguindo ler dentro do cronograma, só não tô conseguindo gravar e passar o vídeo pro Felipe editar. E, gente, quem me acompanha no Instagram viu que o primeiro vídeo eu gravei mais de 1 hora falando, então dá um trabalho danado. Então eu agradeço muito a paciência de vocês. Vamos seguir firme e fortes e vamos conseguir ler a Dança da Morte dentro do prazo bonitinho. E lembrando, né, gente, que sempre que eu atrasar algum vídeo, alguma coisa, eu vou avisar lá no Instagram. Então não deixe de interagir comigo também usando a hashtag Hoje é Dia A Dança da Morte, que eu estou adorando ver as postagens que vocês estão fazendo usando essa hashtag. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse diário de leitura. Deixa aí nos comentários todas as suas impressões, porque eu quero saber o que vocês estão achando pra gente conversar um pouquinho aqui embaixo. Me siga nas redes sociais que vão estar aqui na tela e abaixo da descrição. E lá onde eu sempre tô postando tudo que eu estou lendo e assistindo no momento. E também aviso vocês quando sai vídeo novo aqui no canal. E siga principalmente no Instagram, que é a rede social que eu mais uso. E é por lá que vocês vão saber tudo sobre o canal em primeira mão. Então não deixe de me seguir por lá também. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal, então não deixe de conferir. E claro, é novo aqui no canal? Bora se inscrever e ative as notificações para sempre receber os novos vídeos. E beijo, até o próximo vídeo!